vocês aceitem, que é feito o aceite, toda vez que vocês caírem, enfim, quando vocês retornam, é automático. É só a primeira vez que precisa. Tá? Então e eu estou pedindo porque a internet está um pouquinho lenta e eu preciso gravar. Eu acho que é devido ao pessoal estar entrando, mas já está. Só um minutinho que eu vou fazer o aceite aqui. Vai começar a história, começar a contação. Se preparando e assumindo a intenção. Esse aqui tá com a bateria carregada. Mas eu fiquei achando. Tá, eu acho que. Vamos ver aqui. Pronto, vou permitir, que acho que agora vai dar. Aqui para mim parece gravando. Ok. Todos vocês, então, perfeito. Eu só tenho que fazer os aceites. Elisandra, pode, então, começar a tua apresentação. Tá, tu pode passar para mim Não está aparecendo o teu slide para ti? Não. Para você está aparecendo, gente? Para os demais? Eu acho que é só para ti, Elisandra. Eu recebi positivo aqui das pessoas. Ah, tá. É porque a hora que tu foi gravar saiu e agora quando eu retornei não está aparecendo nada aqui para mim. Então, olha só, como tu já conhece teus slides, tu abre para ti, explica para as pessoas sobre o conteúdo e eu vou trocando aqui, tá? Só pede um pouquinho de antecedência porque é um pouquinho lento, tá bom? Tá, não tem problema. Tá. Vamos lá, pessoal, porque assim, ó, quando a gente faz esse tipo de coisa pela internet, sempre pode dar um problema. A gente tem que sempre ter um plano B. Só que o meu plano B estava pequenininho ali, tá? Então, assim, ó, eu vou tentar falar com vocês até aparecer aqui o slide, que ainda não está aparecendo, e como ela já me apresentou. Eu sou a professora Elisandra, trabalho em escola de educação infantil, também sou na contação de histórias, faço muito isso. Eu tenho um programa de incentivadores de leitura aqui do município, eu participo das reuniões e tal, para, então, cada vez mais ir aprendendo, para ir passando para os meus alunos, tá? Então, assim, o que eu vou começar a contar? Bom, veio a pandemia, eu vou ter que falar da pandemia, porque, né, é sobre isso que a gente está falando. Então, quando veio a pandemia, e assim, como é que nós vamos dar aula, né, ou levar até as crianças as aulas através das mídias, né? Então, a gente começou a pensar nisso. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer uma contação de história passando pelo WhatsApp? A gente fez um grupo de WhatsApp da minha turma, e aí a gente tinha que passar atividades, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar queria que manter o vínculo, né? Estar presente para eles, não simplesmente escrever uma história, não simplesmente passar isso não quer dizer que eu não tenha feito, mas eu queria ainda que eles continuassem me vendo. É a Pro Elisandra que está pedindo as atividades, entendeu? Então, eu comecei a fazer vídeo, tá? Aí, eu vou contar um pouquinho do planejamento do vídeo, tá? Então, assim, começando a história, por isso que eu estou passando ali, tem as coisinhas para passar, tá? Que eu não estou vendo. Eu estou abrindo o meu Gmail aqui. E aí, assim, ó, eu comecei a planejar. Como é que eu vou contar a história? Que história eu vou contar?
Então, eu pegava a história e via assim, eu estava em casa também, não tinha muitos recursos, né? Então, assim, o que eu vou passar, o que eu vou contar? Aí eu pegava a história e eu via em casa o que eu tinha, tá? Então, até o meu exemplo de história, o primeiro foi que era próximo do dia da Páscoa. Então, eu pensei, olha, eu vou contar uma historinha, né, ao vivo, eu contando a historinha de para Páscoa, né, para já pedir atividades para Páscoa. Então, eu vi o que eu tinha em casa, o que eu tenho em casa de Páscoa. Eu estou abrindo aqui, tá, pessoal? Vocês me desculpem, mas eu estou abrindo aqui para me enxergar, que eu não estou enxergando ainda, tá? E aí eu pensei, vou ver o que eu tenho em casa, como é que eu vou contar isso? Eu tenho que ter um espaço, né, que eu consiga contar e se desenvolver, porque também não pode estar muito. Aí eu organizei um cenáriozinho, né, pessoal, assim, uma banquetinha, eu tinha uns coelhinhos, eu tinha uns ovinhos, tá? Aí eu achei uma história bem legal, tá? Que eu acho que eles vão gostar. Digo, eu vou contar. Mas daí, como é que eu vou contar? Eu tenho que olhar para a câmera, eu não posso estar lendo, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler aquela história várias vezes e narrar sozinha, tá? Para poder depois saber historinha e poder contar para eles, tá? Porque eu não ia conseguir contar para eles lendo, né? E mostrando coelhinho e tal. Até depois eu mostro uma foto, eu tento mostrar umas fotos para vocês, tá? Que o meu slide não deu certo. Mas vamos lá. Aí eu planejei, comecei a contar a história, decorei a história, tá? E assim foi, planejo, porque qual o objetivo, que história eu vou contar. Então, isso tem que ter um planejamento. Antes de fazer o vídeo, tá? E isso não a gente vai aprendendo, tá? Até hoje eu estou aprendendo coisas ainda. Mas assim, ó, tudo tem que planejar. Porque eu tenho que ver a hora que eu vou fazer, a luz, que tipo de história, o que eu tenho para contar, se eu vou contar através de fantoches, né? Que depois a segunda contação, se eu vou usar fantoche, o que eu vou usar, tá? Para contar essa história e como é que eu vou contar? Eu vou contar lendo, eu vou contar falando, ou eu vou só a voz e colocar os palitoches, né? Como é que eu vou contar? Vou pegar com uma meia? Então, assim, ó, tudo eu tenho que planejar e organizar, tá? E aí, então, eu faço a minha contação, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir agora para ver onde é que eu tô. Eu ainda tô lá em planejamento aí. Aí, pessoal, ó, eu tô abrindo aqui só um pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui para mim conseguir falar mais para vocês, tá? E assim, e aí então, eu peguei, tá? Depois que eu planejo, eu também tenho que planejar os objetivos, né? O que eu quero, as atividades, né? Deixa eu ver se não está aparecendo lá para mim ainda. Não está. Ai, desculpa, pessoal, mas é que eu não estou conseguindo abrir os meus slides aqui. E aí, que dificuldade, Jesus. Que é isso aqui. Agora eu acho que eu vou abrir, tá? Para ficar mais fácil de você, para mim conseguir falar melhor, tá? Agora eu estou conseguindo. Desculpa, pessoal, mas acontece bastante. Bom, esse é o meu planejamento. Estou abrindo aqui, graças a Deus, tá? Ai, coisa boa que a gente fica preocupada, né? Então, eu estou abrindo aqui, tá? Para mim poder olhar e passar para vocês.
Peraí que eu já estou abrindo. Ele está abrindo agora, tá? Então, assim. Bom, vamos lá, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está abrindo ainda. E aí... Tá abrindo. Tá. Bom, pessoal, aí é o seguinte. Depois de planejar... Ai, graças a Deus. Tá. Aí ali, ó. Tô abrindo, já vi. Eu já falei bastante sobre o planejamento. Aí eu estudo o texto e como eu vou apresentar ele, como eu disse, eu vou ler, ou eu vou decorar, ou eu vou fazer só o som da voz e usar algum bichinho, alguma ilustração. Aí eu vou criar um estímulo. O estímulo é colocar assim, uma luzinha, ó, vamos colocar uma luzinha, vamos colocar uma parede, alguma coisa que tenha a ver com o assunto, né? Vamos colocar dentro de uma caixa ou de uma sacolinha que eu tiro dentro de uma sacolinha. Então, eu tenho que organizar um cenário bonitinho, não muito cheio de coisa. Aqui tá cheio de coisa, tá, pessoal? Porque eu quero mostrar para vocês. Mas, por exemplo, se eu estiver mostrando teatro de sombras, eu só ele, né? Se eu tiver com a sombrinha literária, que é essa aqui, ó, pessoal, ó, então eu vou pegar só ela, né? Aí tu vai organizando. Depois, claro, a história eu tenho que aprender atenção com ela, né? Tem que ser uma história legal, tá? E depois pode passar, eu não sei, eu não estou escutando vocês, eu não estou vendo vocês. Então, eu estou falando assim, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo. Tudo certo? Tá. Aí é o seguinte, agora eu quero ir para o segundo slide. Pode ser? Vamos lá? Tá. Bom, aí eu pensei assim, bom, vocês e eu também estamos com uma novidade, né? A gente está em casa e a gente tem que passar as coisas para as crianças, né? Então, a gente tem que pesquisar bastante. Eu fui pesquisar bastante. Eu já tinha alguma coisa sobre as contações, porque eu faço aquele programa de incentivador de leitura, então a gente aprende várias técnicas. Mas nem todas as técnicas a gente pode fazer em vídeo, né? Porque às vezes não sai o som, tu não tem o contato com a criança, né? Tu não sabe se a criança gostou ou não. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás para ver algumas técnicas de contação de história que eu pudesse fazer através do vídeo. Utilizando alguns recursos, mas um pouquinho diferente, né? Porque quando eu estava lá na escola e contando a história, teve uma vez, até tem uma foto ali, depois vai passar, vai aparecer a foto. Tem um mundinho. E aquilo ali, o mundinho era água. E aí, eu peguei um vaporizador, que não era frio, era quente. E comecei a passar vaporizador de água neles, nas crianças. Então, ó, e eu criei um estímulo na escola, mas aqui eu tenho que criar outro, né? Então, assim, aí eu fui pesquisar as técnicas, tá? Aí, assim, deixa eu passar para você. Tem a contação decorada e adaptada e dramatização. O que é a dramatização? Eu vou pegar a história, eu vou decorar e vou adaptar ela. Por exemplo, lá eu não consigo contar tudo direitinho, exatamente as mesmas palavras da história, né? Por quê? Porque às vezes a gente não é um computador, né? Daí tu vai contando a história,
mas tu vai adaptando ela também para a tua turma, né? Por exemplo, se tu quer adaptar ela para ensinar alguma coisa, tu vai e coloca no meio da historinha os números, as letras, as cores, né? Então a gente vai adaptando e dramatizando, né? Então essa é a mais simples, é eu pegar o livro, tá? E dramatizar. Ai, era uma vez uma bruxa. Então assim, ó, tu vai pegar o livro, vai mostrar, aqui não é bruxa, aqui é uma ovelhinha, bé, e tu vai contando a história e mostrando, certo? Então, é uma dramatização. Tu vai falando e perguntando, será? Quem será que estava atrás daquela árvore? Né? Então, assim, ó, é uma dramatização, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho para aumentar, assim. Então, tu dramatiza, certo? Então, tenta fazer a voz da menininha, a voz do lobo, o lobo mau. Então, é essa dramatização, tá? Depois tem o varal de gravuras, tá? Eu vou pegar um varal, eu aqui tenho um assim, tá? E eu vou contando a história, tá? E vou colocando aqui no varal. Ó, era uma vez numa floresta, né? Aí tu vai botar assim, ó, o varal. Aqui eu não consigo, porque se eu fosse fazer, eu já estaria com o varalzinho penduradinho, né? E me colocaria de um jeito que fosse aparecer para as crianças, tá? Um pouquinho mais longe, para caber mais, né? Uma história mais curta. Então, também outra técnica, tá? Tem o flanelógrafo, que eu também gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo passar para esse lado aqui. Ó, assim, ó. Flanelógrafo, eu aconselho vocês, tá? Só vou dizer uma coisa. Quem não tem, eu sou muito adepta do flanelógrafo. É uma coisa mais antiga, mas eu adoro. Porque assim, ó, eu já contei com flanelógrafo. Contei falando, contei a historinha direitinho, ó. Contei a história, que era uma vez uma menina, né? Daí vai colocando, era uma vez uma menina que não gostava de comer, só comia bolos e chocolate, tá? Certo? Que eu adaptei essa historinha, eu fiz, tá, pessoal? Porque eu fiz uma historinha porque as mães estavam pedindo para mim, meu filho não quer comer. O que que eu faço? Eu digo, deixa que eu vou dar um jeito. Aí eu me organizei para contar essa historinha, que ela só comia, né? Só comia doce, não queria, até não era uma menina, era uma menina. Então eu fui adaptando essa história, peguei uma história simples e adaptei para aquela turma. No final da semana, a atividade, né? Nós tínhamos que enviar as atividades para as crianças. Aí eu ainda não estava ainda bem adaptada ao Google Meet, às videoaulas, eu ainda tinha que aprender um pouquinho mais para fazer. Então eu peguei o WhatsApp e liguei para todos por vídeo e falei com, claro, combinei com as mães e falei com cada aluno, marquei um horário, ó, a partir das 6h30, claro, eu falei com as mães antes, disse se elas pudessem, se eu pudesse falar com as crianças, se não tinha problema nenhum. Então, eu liguei e falei, você tá? Aí eu falou com a professora Elisandra. Então, é aquela coisa assim, é um pouquinho diferente. A Pro tá pedindo para mim comer tudo, e comer feijão, arroz, carne, né? Não comer só bolo e doces, né? Então, assim, então a gente vai adaptando, entendeu? E foi uma maneira que que eu tive de também entrar em contato com as crianças, mas não só coloca atividade e eles têm que fazer e manda foto. Não, eu liguei para eles um por um, depois eu fiz videoconferência e tenho que fazer mais ainda,
Mas, assim, ó, é isso que tu vai... Ó, tu vai pensando assim, bom, eu tenho uma historinha que é sobre alimentação. E eu tenho que ajudar as mães, que elas pediram, né? Para me ajudar a fazer com que as crianças comam mais, né? Então, as mães, depois relatando, me diziam: ó, professora Elisandra, quer que tu coma tudo do prato. Elas tiravam foto do prato vazio e me mostravam. Então, e daí, no final da semana, eu falava com eles: que legal, tu comeu tudo, viu? Que legal, tu vai ficar bem forte, para não ficar doente e tal. Então, daí eu falei com eles e foi muito legal, tá? Vamos passar ligeiro, porque senão daqui a pouco eu vou mais que 1 hora, tá, pessoal? Aí, assim, ó. Então, assim, ó. Varal, flanelógrafo. Flanelógrafo é maravilhoso. Ah, eu quero ensinar as letrinhas. Tu vai lá e faz uma... Tu vai lá e faz uma contação. Era uma vez a letrinha A, que gostava muito da letrinha O, tá? Então, assim, tem historinhas até que falam sobre o... Mas, assim, ó, tu coloca ele. Tu pode não aparecer, só colocar, sair e só ir aparecendo as figuras, tá? Então, o flanelógrafo te dá, assim, uma possibilidade bem grande de fazer várias coisas, tá? Tu pode montar um cenário com ele. Ah, eu não vou colocar ele, mas eu faço de cenário. Ah, era numa floresta, então eu vou botar a floresta aqui, sabe? Então, eu gosto muito do flanelógrafo. E outra coisa, bom, assim é usado mais na escola. As crianças vão montando a história, mas aqui não dá para montar, né? Então, a gente vai montando a história e vai passando. Bom, tem desenho e dobraduras, então aqui eu peguei assim, ó. Ah, eu vou lá e vou contar a história, tá? E vou desenhar, tá? Eu pego né, aqui, ou eu também tenho assim, ó. Ainda bem que eu tenho em casa. Algumas coisas, que eu tenho filho pequeno. Ó. E aí eu vou contando a história e vou desenhando, certo? Vou desenhando a história para ele, tá? Também tem os fantoches, né? Que eu mostrei já para vocês, certo? Aí o fantoche, eu posso aparecer, eu posso não aparecer, eu posso botar num cenário, né? Num cenário, um castelo, e não aparecer, né? Só faz a voz e bota o castelo, tá? E assim, nem sempre precisa tu aparecer, mas é a tua voz, né? As crianças sabem que é tu que tá contando a história. Tá dando certo? Tá. Assim, fantoches, varetas, meias, tá? Brinquedos. Ai, era uma vez uma girafa. Ai, ela é muito fofinha. Ai, que linda que ela era. Mas ela era muito preguiçosa, só queria dormir. Então, assim, ó, tu vai adaptando, às vezes, até as coisas que tem em casa. Por exemplo, eu tinha uma historinha que eu tinha que contar, a historinha falava de um menino, mas eu só tinha uma menina. E aí eu peguei e adaptei menino para menina. Daí foi tranquilo, tá? Esconde-esconde. O que é o esconde-esconde? Deixa eu mostrar para vocês. É aquela história que tu esconde. Não, até eu coloquei esse nome porque eu não sei o nome dessa técnica. Eu até depois, no outro slide, eu tinha feito mais bonitinho, tá? Esse aí é um slide muito antigo. Essa contação é muito legal. Tu não conta a história, tá? Tu só mostra as imagens, tá? Então, essa técnica é bem legal. Eu já organizei para fazer ela, mas não fiz ainda com os alunos, não contei para eles. Assim, ó. Eu começo assim. Não conto o título, tá? Não conto o título. Eu só começo. Era uma... Ó, vocês têm que adivinhar. Que história é essa? Então, vocês têm que prestar bem atenção. Depois eu digo uma musiquinha que a gente conta história, começa a história assim, né? Agora, no início, nas primeiras histórias, eu falei muito: oi, eu sou a professora Lisandra, como é que vocês estão? Eu estou com saudade.
Então, eu falava muito isso. Agora, eles já estão acostumados comigo. Então, eu já começo, ó. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, muita, minha gente, preste muita atenção, né? Então, assim, ó, essa história, vou dizer o nome para vocês. Vocês vão ter que adivinhar. Então, daí eu mostro as figuras. Era numa floresta. E aí, nessa floresta tinha um bolo. Eu vou fazer mais rápido, né, pessoal, porque senão vai juntar. Tinha um bolo, tinha uma cama, tinha um lobo mau. Que história será que é essa? Tá? Então, assim, ó, apresenta a maioria das figuras, as crianças vão ter que procurar e dizer depois qual é a história. E aí, as mães vão ajudar, né? As crianças vão ter que dizer qual é a história e eles ficam pensando, e daí? Aí a atividade que tu der, procure se tem um livro em casa com essa história, qual é a história, quem adivinhou a história. Então, assim, vamos fazer daí depois a história junto. Aí a gente combina num outro dia, eu conto toda a história direitinho como é. Vocês achavam que era essa história e tal, e daí tu conta. É muito legal, tá? E o teatro de sombras, tá? Eu adoro o teatro de sombras. Então, o teatro de sombras, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Teatro de sombras, pessoal, tu bota assim um papel manteiga, tá? Coloca ele aqui. Eu fiz pretinho o nome. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa televisão aqui era uma televisão aqui de casa. Que nessa ficando em casa, as crianças jogaram uma hora a bola dentro de casa. Adivinha onde é que pegou? Na televisão. E aí, quebrou. Ah, tá. Resultado disso tudo. A professora é aquela coisa, né? De um arrozinho faz uma canja, né? Eu peguei a televisão, a casca da televisão e fiz um teatro de sombra. Eu colei, só fiz ali e ele funciona assim, ó, uma lâmpada, coloca atrás, tá? E tu vai contando, mostrando aqui a figura, tá vendo? Vocês conseguem ver? Tá? Ela tem que ser mais pretinha. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo mostrar, ó. Virou. Tá. É assim. Aí faz as figuras e a. Deixa eu arrumar aqui. As figuras tem que ser todas pretas e tem que ter formas que as pessoas consigam ver, né? Se é um menino, uma menina, né, com uma chiquinha, uma casa, tá? Então, assim, ó, tem que ser coisas que dá para ver só o contorno, porque vai aparecer só o preto, tá? Bom, agora, ali eu tenho umas fotos, não sei se está aparecendo aí para vocês, tem umas fotos da minha primeira contação, que eu vou dizer para vocês que eu exagerei na contação, a escola, a história lá do coelhinho, eu demorei 16 minutos. Um horror. Como é que as crianças vão ficar 16 minutos assistindo a Pro contar ali? Né? Então, eu fui aprendendo que tem que diminuir, né? Tem que ser em torno ali de uns 4 minutos. Tem ali do Dia das Mães. Dia das Mães não foi contação de história, tá? Foi diferente. Eu conversei com as crianças e pedi para eles cada dia fazer uma coisa com a mãe. Um abraço, uma massagem. E no sábado, a mãe contar, mas isso não deixa de ser história, né? Não deixa de ser contação, não deixa de ser incentivar eles a lerem, tá? A mãe contar como é que a mãe nasceu, como é que a criança nasceu, porque às vezes, gente, a gente nem sabe como é que a gente nasceu, que hora nasceu, como é que foi,
sabe? A escolha já tinha um nome, não tinha um nome, aconteceu alguma coisa na cidade naquele dia, entendeu? Então, é isso que a gente faz. O que a gente quer com essa contação de história? Prender a atenção da criança. Porque a criança tem vários estímulos. É televisão, é videogame, né? Então, que não pode ser uma coisa maçante. Então, tem que ser uma coisa rápida. E ali também tem a foto ali do Monteiro Lobato, porque eu quis mostrar para eles, não só mostrar coisas novas, mas também coisas antigas. Olha como é que eram as fotos. A Emília, antigamente, ali eu não vou poder mostrar porque não é vídeo, mas dentro desse livro que eu guardei, que é fora, tem a imagem da Emília, a primeira Emília, tá? Então, eu quis mostrar como era antes e agora como é. E ali naqueles outros dois, eu também já usei meu filho para contar história, no caso do Dia do Índio, tá? E ali são outras coisas que eu fiz. Isso é um slide mais antigo, tá, pessoal? Agora ia ser bem melhor. Vamos para a terceira. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não sei porque eu não estou vendo, tá? Eu não estou vendo. Eu estou aqui. Sim. Estou aqui sem estar com vocês. Agora eu tô, tá? Então, assim, ó. Bom, depois o próximo slide. Terceiro, pode passar para mim. Que ali eu vou começar dando dicas. Porque não são só as técnicas. Porque eu, por exemplo, conta com o animal, conta com o fantoche, conta com o teatro de som, tá? Tem um monte de coisa, né? O flanelógrafo é a coisa mais fácil que tem. É um papel, uma cartolina, tu bota a flanela. Eu fiz exageradamente grande, tá, pessoal? Porque eu sou meio exagerada, né? Enorme. Às vezes não consigo nem carregar, nem botar para as crianças ver. Ó, é enorme, tá? Mas você pode fazer menor até para que caiba na câmera direitinho, né? Mas daí eu procuro colocar na hora no que elas veem assim, tá? Tem dicas, pessoal, porque quando a gente está fazendo vídeo, não é que nem eu estar com a criança, já falei isso. Então, assim, ó, a dica que eu dou, cantar uma musiquinha antes. Claro que as primeiras eu não fiz, porque eu queria dizer, oi, aqui é a professora Elisandra, como é que eu estou cantando? Tá, agora já todo mundo sabe quem é a professora Elisandra, que ela vai contar uma história. Então eu começo. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. Tá? Uma dica: cantar uma musiquinha antes. Eles adoram música. Pode passar mais uma se estiver passando. Eu já disse preparar o espaço, né? Para que tenha coisas que vão me auxiliar a contar a história. Tem que ter luz, pessoal, ó. Vou tirar aqui a luz. Olha a diferença agora que vai ficar quando eu virar a luz para mim e tiver a luz aqui para mim, entendeu? Ó, clareou. Então, né? É uma dica também. Porque senão a criança também presta atenção. Sem ruídos externos e uma boa luminosidade. Não sei se já passou aí para vocês. Aí, eu pesquisei o que eu vou dar para minhas crianças. Que eu tenho que chamar muita atenção delas, porque elas estão na televisão, tudo muito colorido, tudo muito rápido e tudo muito, né? Então, fui pesquisar que tipos de história eu ia contar para eles, né? Então, daí eu pesquisei assim, os bebês, eles gostam mais de animais, de imitar, o cavalinho, né? Historinhas com músicas, né? Então, criança gosta disso, não é aquela história que eu vou contar, que era uma vez, não vai adiantar. A criança não vai prestar atenção. O bebê não vai, tá? Então, tu tem que dizer, era uma vez, que nem eu falei, girafa, né? Nem sei como é que a girafa faz. Mas, um cachorrinho, uau, 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 uau. Coisinha simples, tá, pessoal? Senão a criança não vai, e bem pequenininho. Em torno de uns 4, para bebê ainda nem 4, tá? Menos disso.
E para criança de 3 a 6 anos, elas gostam de criança engraçada. Desculpa. As crianças de 3 a 6 anos gostam de histórias engraçadas, tá? Então, tu vai contar lá, era uma vez um menino, daqui a pouco ele tropeçou e caiu, né? Ou ele estava na janela, assim, sabe? Fazer alguma coisa de rima, que daí ele vai pensar, né? O João, cara de feijão. Então, é coisas assim mais engraçadas. E a resolução inesperada. O que é resolução? É que nem eu fiz aquela hora que eu contei para vocês. Que história será essa? Ou a contação da Páscoa era que tinha uma coisa na porta e que o coelhinho não conseguia entrar em casa. O que será que era? Aí foi a cabra, foi mais vários animais. O que aconteceu? Porque tinha uma pessoa lá falando uma coisa que não era para entrar dentro da casa. Então, são histórias que prendem a atenção da criança, mas não exagere no tempo, eu exagerei. Depois, claro, depois da contação da história, eu procuro sempre ou questionar ou dar atividades que questionem essa história, né? Para ver se eles gravam mais, pedir para eles verem mais livros, tá? Manusear livros. Então, o que a gente, o maior intuito e objetivo, eu não falei no início porque eu não pude apresentar os meus slides, lá tinha os objetivos direitinho, é que a gente quer incentivar as crianças a lerem, folhearem livros, né? Mas a gente sabe que a gente aprende as coisas. Por exemplo, o meu filho estudando em casa, eu não tinha revista para recortar nomezinho, não tinha. Aí a professora pediu um gráfico, eu não tinha, né? Porque eu não tinha jornal, eu não tinha revista, então eu tive que ir atrás, né? Então a gente tem que também dar a possibilidade da criança também no modo virtual, né? Entrar lá e ver se tem livrinho, procurar um livrinho, porque às vezes a gente não tem em casa, né? Então, é isso aí, incentivar. Eu acredito que toda forma de incentivar, seja ela incentivar manualmente ou visualmente, a gente vai ter, né, boas coisas aí. Tá, passando ali eu tenho a contação, eu não fiz uma contação, eu fiz um dia o índio, tá? Eu falei algumas características dos índios, meus filhos se vestiram de índio, e ali eu ensinei a fazer uma peteca, bem rapidinha, assim, porque tem que ser rápido, tá, pessoal? Não é assim, era uma vez, não sei o que, não sei o que. Os índios não, né? Os índios, o índio era no Brasil, e o que eles faziam? O que eles comiam, né? Tá. Depois, vamos fazer uma peteca, e vocês têm que brincar, mandar foto pra pro, tá? Então, assim, ó, coisas mais que são mais maçantes, a gente não pode ficar muito tempo querer, né, enrolar muito, tá? As atividades depois para pintar, fazer um cartaz, isso a gente sempre pede, tá? É a forma que eu fazia para pedir. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fiz no Face um álbum de contação de história, das histórias que eu contei, tá? E aí, quando eu fui montar esse álbum das historinhas que eu tinha contado naquela hora, vocês me falem, Brisa, eu estou passando o horário. A minha diretora perguntou para mim, mas por que tu vai colocar isso, se isso não é contação de história? Tu foi lá e entregou atividades para as crianças. Aí eu disse assim, eu entreguei atividades, mas eu entreguei uma atividade para elas que era para elas fazerem o livrinho, tá? Então, assim, ó, aqui eu deixei à vontade, claro que eu mandei explicando que era para fazer um livro, podia recortar, podia diminuir, podia grampear, podia botar uma casa à vontade. Eles iam desenhar. E aqui tem uma contação de historinha, ó. Daí eles só estavam pintando, mas o que eu queria que eles entendessem e interpretassem foi uma história bem simplesinha, bem tranquila, e
tentar aqui. E também tem que ser coisa simples para as mães fazerem em casa, né? Então, aí eu fiz aqui, as mães liam, eu pedi para as mães lerem e fazer o livrinho, tá? E no final, o que eles, né? O que eles acharam? Então, foi muito legal, teve muita gente que mandou muita coisa, fez com papel picado, fez com algodão, foi bem legal. Então, assim, ó, não deixa de ser uma forma de fazer com que seja incentivar a leitura, entendeu? Então, eu entreguei uma atividade que era de leitura, eles fazer o livrinho deles, né? Então, é assim, pessoal, o que eu ia dizer para vocês? Eu, toda essa caminhada que eu fiz, porque, gente, eu fiz vários cursos que eu errei, tá? E daí eu começava, até que eu aprendi que nos vídeos eu conseguia deletar no meio, tá? Então, o primeiro e o segundo saía tudo. Eu tinha que sair... Depois eu aprendi que eu podia aos poucos, né? E fazer o vídeo. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, eu tinha que decorar a história toda. Agora, não, eu falo em partes, as partes que eu falo. Eu já fiz também histórias. Eu só gravei a voz. E aí eu fui mostrando as coisas, entendeu? E aí coloquei lá e ficou legal, tá? O teatro de sombras eu fiz com a participação das crianças, tá? Esse teatro de sombras, eu queria muito... Olha só, essa tua energia. Oi? Quase terminando a minha... Esse tua energia tá melhor que não... Tá. A contação de histórias eu fiz do papai e cada papai fazia assim. Foi muito legal. E aí, na história, eu trabalhei, mas na história que eu contava, era eles que falavam do papai, entendeu? Então, como é que era a história? Nem todos os pais são iguais, uma coisa assim. Aí eles tipo diziam, o meu pai é assim, o meu pai é assado, tá? Então, eles depois viram a historinha que eles falaram, tá? Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que correr atrás para ver. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, desculpa, eu falo muito. Assim, ó, vocês, não tenho flanelógrafo, não tenho flanela. Não tem problema. Pega um tecidinho, uma coisa de chão, ou um varalzinho com um prendedor normal, uma caixinha, um saquinho. Tem um saquinho diferente. Gente, a gente consegue fazer... eu fiz isso aqui, ó. Eu vou fazer um varalzinho, vou fazer um cabideiro para contar a historinha. E vou botar no cabide, para eles verem a sequência. Então, assim, ó, a gente tem que meio que criar umas coisas e tem que ir em frente, mas o maior objetivo é eu contar a história, entendeu? É eles verem que a Pro que está contando isso. É a Pro que está querendo falar com ele, tá? E eu não sei, agora eu deixo aberto para alguém perguntar alguma coisa? Exatamente. Queria te agradecer, estava muito, até nós aí extrapolamos o tempo, mas estava tão interessante que eu vi, começou a entrar o pessoal realmente interagir, porque, enfim, é um assunto que interessa a todos, né? Então, eu queria abrir também aí para questionamentos de vocês, pode ser pelo microfone, pode ser através do chat, se não quiser falar. Mas é interessante que eu até ouvi a voz de vocês, então se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tem algum questionamento? Não, então eu vou fazer a pergunta. Eu vou começar fazendo uma, então, com relação a... Eu achei bem interessante essa questão das próprias crianças, porque não é a minha área de formação, mas eles poderem estar junto com a família também fazendo, não é só algo, né, com a professora, mas é uma interação, é algo bem especial, assim, nesse momento, né? Fica algo maior até. Eu queria saber assim, se tem adesão dos pais e como é que tem sido interessante as crianças, como é que é essa participação?
Assim, a minha turma, eu boto a minha turma como maravilhosa, porque, assim, ó, tem muito poucos que não conseguem, não, né, não mandam as atividades. Eu diria que 80% da minha turma, tudo que eu peço, eles mandam, ou se não, se eles não conseguem mandar, eles explicam, ai, eu não consegui, porque essa semana foi difícil e tal, tipo, não tem problema, mas na próxima eu vou. Então, a gente fez algumas atividades de entregar, né? Que isso vai ser uma outra oficina, mas eles vieram todos, dois ou três, né? São 20 alunos, né? Então, assim, ó, eu posso dizer que as minhas mães e os meus alunos são maravilhosos, que eles participam sempre. E eu não sei, né? Talvez seja por causa disso, né? Eu sempre procurei eu fazer as coisas, eu pedi mostrando o meu rosto, entendeu? Até vídeo pedindo as coisas que eu fiz, entendeu? Talvez seja por isso que eles me retornem, né? E eu também peço, né? Sim, tem uma adesão maior. Uhum, entendi. Mais alguma pergunta? Para tu ter uma noção, nossa sala está com em torno de 84 pessoas, né? E tem gente entrando ainda, e nós já extrapolamos. Então, assim, mais alguma pergunta, gente? Oi, eu queria Relativo à perguntar temática? Sim. para a Elisandra, assim, para a gravação dos vídeos, tu faz no celular? Ou tu tem usado note? Qual editor que tu tem usado? Assim, ó, eu faço no meu celular, tá? O meu celular é melhor para mim gravar do que meu note, tá? Sim. Eu tive que correr atrás de notebook com câmera, o meu não tinha, tá? Então, assim, mas mesmo assim eu gosto mais de fazer no celular. E o bom é tu fazer virado, tá? Assim, na horizontal, tá, pessoal? Sim. Tá? Porque o que acontece? Quando tu vai montar o vídeo, a criança tá a tela cheia, senão ela fica com aquelas barras pretas, tá? Então, eu faço tudo no meu celular. Aí, do celular, eu passo para o computador por e-mail, porque às vezes nem o WhatsApp dá, né? Porque é muito pesado. E lá eu boto no Movie Maker, pego som som de abrir porta, som de chuva, e coloco, sabe, para dar mais uma animada. E é assim, eu estou procurando agora colocar mais eles. A gente já fez música com as mães cantando, né? Então, é o meu celular. Para mim, é melhor o meu celular que o meu Note. Obrigada. Certo? Mais algum questionamento? Não? Bom, eu vou ler aqui um comentário aqui da Ana Karina, então. Contar histórias é fundamental, principalmente na educação infantil. Acho extremamente importante planejar momentos especiais de contação. E ela indicou um autor, eu acho que é Kinemaster, ou Kinemaster. Também alguns parabéns aqui. Ah, desculpa, gente, é um programa. Também excelentes dicas. Então, eu queria agradecer. Vocês não têm mais nenhum questionamento para a Elisandra? Eu Certo, tenho. então? Então ok. Uma pergunta. Assim, tu ficou apreensiva no começo, se as pessoas iam questionar, porque geralmente o professor nessa época ele tá mais. Os pais estão mais presentes, né? Ficou em dúvida se iam questionar o posicionamento e como tu enfrentou isso? Olha, assim, ó, foram muito difíceis, tá? Agora já tá ficando mais tranquilo, mas eu ficava nervosa e eu errava e eu tinha que, como eu tinha dito antes, eu até aprender mais algumas coisas, eu contava a história inteira, então eu tinha que decorar tudo, então eu ficava nervosa. E até os pais, né? Eu acredito que eles estavam, mas daí
eu mandava mensagem para eles. Eu disse assim, olha, pessoal, que bom que vocês estão interagindo. Eu queria saber se vocês queriam alguma coisa em especial. Por isso até que saiu, eles pediram para mim sobre a nutrição, entendeu? Vocês querem que eu melhore alguma coisa? Eu sei que nas primeiras histórias eu fiz muito grande, as crianças não iam, mas eu também não atinei que, né? Eles não iam prestar atenção na história, que por vídeo é diferente. Eles nunca tinham escutado uma historinha por vídeo, né? E às vezes os pais só tinham um celularzinho, uma câmerazinha pequenininha. Então a gente meio que trocou ideias, sabe? E uma mãe até às vezes ajudou, ai, faz isso, faz no TikTok, ou faz não sei o que no programa tal, ou a videoconferência é melhor tal programa, entendeu? Então, eu tive a ajuda delas também, a gente meio que interagiu com um grupo de WhatsApp, sabe? Então, o importante é isso, você está conectado com eles, sabe? Perguntar às vezes, questionar, tá bom assim, né? Vocês querem mais história, ou querem mais atividades? E agora, na última vez, eles pediram mais videoaula. Então, eu vou fazer videoaula. Eles pediram também para mim aula de inglês, eu já fiz. Então, é uma interação. A gente tem... Eu fiquei, pela tua pergunta, fiquei muito nervosa, tudo errado, fiz grande demais, mas depois a gente vai, né, conseguindo, assim, com que eles também falem para a gente como é melhor fazer, e aí, depois, assim, ó, eles entendem também que a gente não estava acostumado, né, e essa história, assim, se as mães iriam gostar ou não, eu sempre explicava uma coisa, isso nunca aconteceu conosco, né, essa pandemia nos pegou de um jeito muito difícil, né? Então, eu falava muito, olha, pessoal, eu sei que é difícil, e para mim também mas eu quero ter o contato com vocês. E tudo que eu faço, eu procuro fazer com muito amor, que é para as crianças, é para eles. Assim como eu gostaria que fizesse com o meu filho, entendeu? Eu estou fazendo por eles, entendeu? E já que eu vou fazer alguma coisa, que faça, não é bem feito, mas eu me esforço para ser melhor, entendeu? Já que eu vou fazer, então, nós vamos fazer, entendeu? E aí, para ele. Desculpa me... Elisandra, tem outra pergunta aqui da Karina. Ela diz o seguinte: semestre passado tivemos uma disciplina que pediu para nós fazermos um vídeo contando uma história sonorizada. Qual dica você daria para ficarmos mais à vontade na frente da câmera? Assim, ó, sonorizada, eu acho muito legal o teatro de sombras, a não ser que tu queira mesmo aparecer, né? Mas o teatro de sombras, mas daí eu aprendi uma coisa, porque assim, ó, o teatro de sombras é um pouquinho complicado, gente, não é porque tu tem que contar a história e colocar a imagem ali, tá? Então, assim, o que acontece? Dá um certo tempinho, depois que eu aprendi a cortar, então não tem problema. Então, assim, ó, eu gravei a minha voz contando a história, e daí quando eu soltei a voz, tá? Eu só fiz a voz, tá? Era uma vez um gurizinho, tá? Fiz a voz, aí eu pegava o bonequinho e colocava lá, entendeu? Para aparecer a imagem, tá? Então, assim, ó, deu bem certo, porque daí eu não tinha que, além de falar, pegar. Aí tu tinha que estar olhando para pegar e para mostrar, entendeu? Eu fiz e para isso ficou muito legal, tá? E a participação das crianças, eu botei elas falando. Aí, quando elas falaram que gostavam de jogar bola com o papai, eu botava uma bola na imagem, entendeu? Então, assim, para sonorização, eu indico isso aqui. Ou também o flanelógrafo, se tu não quer aparecer, porque vai aparecendo vai aparecendo ali, sabe? Vai aparecendo as imagens, tá? E como é que eu vou... Isso se tu não quer aparecer. Se tu quer aparecer,
e contar a história e só colocar a voz, tu também pode. Só que tu tem que ter o time aquele. Eu falo, aí vem uma sonorização, e daí tu tem que colocar só o som no computador. Aí tu tem que fazer uma coisa mais calma, tá? Então, tu tem que contar mais de leve para que tu possa ajeitar o som conforme a figura ou o que tu tá falando, ou o que tu tá mostrando, né? Não adianta eu fazer, era uma vez uma menina. 2 horas depois aparece a menina. Entendeu? Então, tu vai ter que ter um contraste. Mas cortando, pessoal, não tem problema. Tá? Então, só dicas que eu dou. Também tem outra pergunta aqui do Daniel Barros, ele pergunta onde ele consegue ver as suas propostas. Tem algum lugar, algum link que tu queira passar para o pessoal? Assim, das técnicas, das maneiras que eu conto, eu não fiz ainda. Né? Até é uma boa dica para fazer aí, organizar direitinho para que eu possa passar para o pessoal, né? Eu fiz foi um álbum com as minhas contações, né? Que eu botei no Face, Elisandra Pereira. E eu fiz também uma live. Gente, a live... deixa eu contar para vocês só um pouquinho. A live que eu fiz, vocês não deixem de fazer live, pessoal. Live é muito legal. A minha live eu fiz de festa junina, e aí eu fiz um conto que era da fogueira, né? Por que São João tem fogueira? A lenda da fogueira, lembrei. Então, eu fui contando. Olha, pessoal, foi muito legal. E aí eu dancei, eu cantei, e interagi com meus filhos e tal. E deu mais de 1000 visualizações, eu fiquei tão faceira, né? Porque eu imaginava que só ia 20 crianças ver, né? E depois deu mais de 1000. Então, não deixa de fazer live também com eles, que eles vão gostar de coisas assim mais animadas, né? Mas é uma boa dica. Certo, então. Bom, estão perguntando aqui a Eveline qual seria o teu Face. Eu acho que é porque, como tu falou que tinha algumas coisas no teu Face, aí o pessoal estão perguntando aqui. Depois aí, se tu quiser entrar em contato com ela. Tem a live. Pode dizer, se tu quiser falar. É Elisandra Pereira. Aí vocês vão entrar, vão olhar assim a minha carinha. E a gente bota umas carinhas bonitas, né, no Face. Tô mais bonita que hoje. Mas é só botar Elisandra Pereira, que nos álbuns ali, se vocês entrarem, tem o workshop de contação de histórias. Ali são as histórias que eu já contei que eu fiz. Né? Desde a primeira, que não deu muito certo, até as atuais agora, e que eu fiz. Só que eu fui no primeiro semestre. Ainda não tem o Teatro de Sombras, mas o Teatro de Sombras eu publiquei. Se não me engano, se vocês quiserem entrar Teatro de Sombra, pode ser que apareça o meu teatro que eu publiquei na escola, tá? Certo. Mais algum questionamento? Estou com a boca seca de tanto falar. É que tá bom, está bom de ouvir. Mais nenhum questionamento, gente? Elisandra, então eu queria te agradecer, né? Nós até extrapolamos aí o tempo, mas estava muito interessante esse momento, né? Agradecer a todos, né? E todas que vieram, que participaram, foi muito interessante as perguntas, tem muitos agradecimentos aqui de tu ter passado a tua experiência aqui, isso é muito importante, né? E dizer que a gravação, a partir de agora, o link vai ser colocado, então, no YouTube. Se vocês quiserem depois acessar, dar uma olhada se perderam alguma coisa, tá bom? Agradeço, então, a presença de todos. Certo? Abraço. Eu queria agradecer, eu posso agradecer? Claro! Eu queria agradecer e todos que participaram, assim como vocês, eu também, a gente vai começando e vai errando, né? E vai errando.
Então, depois a gente vai aprendendo. Não quer dizer que eu sei tudo, eu não sei tudo, Deus o livre. Mas assim, ó, eu gosto de estar criando, de estar buscando, né? Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, que também é muito importante, manter o contato com um grupo da família, sabe? Porque tu vai conseguir ver o que eles estão querendo, tá? E daí a tua atuação vai ficar melhor, entendeu? E é isso. Eu quero agradecer. Desculpa alguma coisa, eu sou muito faladeira. E o meu slide também era muito antigo, mas eu acho que é assim, buscar. A gente tem que, se não tem uma coisa, faz de papelão, faz de papel, faz de caixa, sabe? Eu uso tanta coisa dos meus filhos aqui, e é isso, a gente tem que procurar as coisas que a gente tem em casa. Bom, um exemplo tem a televisão. A televisão quebrou, mas agora estou usando teatro de sombra. Então, é isso que eu posso dizer para vocês, tá? Obrigada, desculpa qualquer coisa. Isso, nós que agradecemos. Obrigada, então. Vou encerrar a reunião, então. Abraço a todos.